Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem. E eles os distribuiu ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Aqui encontramos mais um milagre da multiplicação dos pães. Eu falei recentemente numa live especial quem era aquela criança que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Aqui, a situação é diferente. Aqui aparece 7 pães e alguns peixes. Muito bem. Mas o que nós vamos focar aqui nessa reflexão é exatamente esse poder grandioso de Jesus. Jesus vê a necessidade daquela gente que já estava com ele alguns dias, estavam com fome. E Jesus, antes mesmo que eles manifestassem alguma, digamos assim, algo para eles, falasse da sua fome, da sua necessidade, Jesus, que conhece os corações, ele vai ajudar aquele povo. Então, o evangelho começa dizendo que havia uma grande multidão que não tinha o que comer. E uma coisa que é bem interessante desse evangelho, né? Como eu disse, é que ninguém pediu pão. Foi o próprio Jesus quem disse: tenho compaixão dessa multidão. Aqui nós encontramos, posso dizer, um coração misericordioso que se revela exatamente nesse momento aqui. Jesus ele não fica indiferente à miséria do povo, à necessidade das pessoas, nem daquela época, nem também no tempo atual. Jesus se preocupa com o sofrimento do seu povo, sobretudo daqueles que são injustiçados, daqueles que são usados como massa de manobra pelos poderosos desse mundo. Jesus, ele percebe o cansaço daquela gente. Ele sabe que aqueles irmãos estão com fome. Então, Jesus não quer despedi-los sem que eles se alimentem. Ele sabe que se o povo voltar para casa sem alimento, vai desmaiar pelo caminho. Ele mesmo diz isso. Então, a gente observa que o poder de Jesus vem recheado de misericórdia. Jesus, ele não está fazendo as coisas para chamar atenção. Ele não quer impressionar ninguém. Ele quer apenas demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Se Jesus se preocupou há mais de 2000 anos, ele também se preocupa hoje com você que passa por dificuldades, com você que é vítima de injustiças. Há exemplo de pessoas, eu conheço tantas, inclusive na minha família, de pessoas que têm processo na justiça
há mais de 25 anos, muito mais, claro, 30 anos, 35 anos, nunca se resolve. Isso chama-se injustiça. Quando é para resolver as malandragens, a gente sabe como funciona, né, a justiça desse Brasil. Eu não estou acusando nada, é que tem pessoas, digamos, magistrados, que tiveram aposentadoria, né, compulsória por ter feito besteira. Aqui, nesse país, precisamos dobrar o joelho em oração. É só isso que a gente precisa fazer, rezar e pedir a Deus mandar o braço forte. Ele, a gente não tem como fazer justiça, né, porque a gente não tem a quem recorrer, mas a gente pode pedir a Deus, que pode resolver essa parada, né? Eu espero que ele não demore de resolver. Voltando aqui, os discípulos, eles vão pensar, digamos assim, de uma forma prática, e eles estão certos, humanamente falando, mas como pode saciar tanta gente aqui nesse deserto? A gente não tem comida. Então, eles foram sinceros. Então, talvez esse deserto aqui também traz um simbolismo espiritual. Aí, esse deserto pode estar representando a nossa incapacidade humana, né? Então, para os discípulos faltava recurso. Para Jesus, bastava 7 pães e alguns peixinhos, ele resolvia a parada. E resolveu. Então, para mim e para você, basta a gente acreditar, ter fé e rezar. E o resto deixa com Jesus. O que Jesus faz? Ele age, ele faz o milagre, ele realiza os prodígios, ele faz a graça acontecer. Então, aqui nós encontramos uma riqueza espiritual profunda. Quando nos colocamos nas mãos de Jesus, né, o pouco que nós temos, ele vai transformar em abundância. É preciso a gente acreditar, né? Então, mesmo tendo pouca fé, o milagre acontece, porque Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai transportar montanhas. Isso basta, né? Aquele pouco recurso que tinha, torna-se providência, porque quem está ali não sou eu nem você, é Jesus que tem o poder de abençoar e multiplicar os alimentos, né? E aquela pouca esperança dos discípulos se tornou algo grandioso. Agora, eles estão vendo com seus próprios olhos o poder de Jesus e a sua misericórdia infinita. Então, nós precisamos acreditar. Ele manda o povo se sentar no chão. Antes do milagre, Jesus organiza o povo e manda que se sente no chão. Isso mostra que o Jesus quer que as coisas sejam na ordem, na confiança e na obediência. Se eles se sentam, né, eles estão na obediência. Assim também a vida espiritual. Primeiro, nós precisamos confiar, depois nós vemos o resultado da nossa confiança. Se a gente acredita, se a gente toma posse, né, aí sim a graça de Deus acontece. Vamos clamar a misericórdia para nós e para a humanidade inteira. É isso que nós precisamos fazer e com urgência e logo, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. De repente nós podemos ser chamados e a gente perder a oportunidade da salvação que Jesus ofereceu na cruz para nós, né? Aqui diz o Evangelho que todos comeram e ficaram satisfeitos, né? Comeram e ficaram satisfeitos. Bom, se comeram e ficaram satisfeitos, então aqui está a grandiosidade. Jesus promete um milagre e o milagre acontece. Então, não foi uma... Comeram e ficaram satisfeitos, não foi uma pequena porção. Jesus, ele faz o milagre acontecer na vida de todos que ali estavam. Então, a gente precisa também acreditar. Se a gente acreditar, o milagre acontece também para nós. Então, não foi uma pequena porção, não foi apenas o suficiente, foi abundância, porque sobrou muita comida, né? Nesse milagre, sobraram 7 cestos, né? No outro foram 12, agora foram 7. Então, e a gente sabe que o número 7, na linguagem bíblica, né, indica, se não me engano, plenitude, né? É isso mesmo, plenitude. Então, Jesus não dá pela metade, não, meu irmão. Sua misericórdia é completa. Eu costumo dizer, e as pessoas às vezes me ignoram, eu digo, olha, se Jesus vai curar um aleijado, ele não vai sair mancando, não, viu? Se Jesus vai curar um cego, ele não precisa mais ir para oftalmologista. Quem afirma ter recebido milagre e continua indo para o médico, então não foi milagre. Então aí o milagre não aconteceu ainda. Porque quando Jesus bota a mão, é de uma vez só e para sempre. Acredite nisso. Quando
Em 1987, Nossa Senhora afirmou que eu estava curado e não tive mais os desmaios. Se eu continuasse desmaiando, tendo que ir para médico, então não foi Nossa Senhora, então tudo foi uma ilusão da mente, né? Que a Mãe de Deus não vai dizer de hoje em diante estás curado e eu vou estar a teu problema. Isso não existe. Entende, meus irmãos? Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda e que Jesus toque nosso coração. Então, ele conhece, claro, a sua, a minha, a nossa fome espiritual. Então, nossa fome de sentido, nossa fome material, por isso que a gente reza pedindo a graça da prosperidade espiritual e material. Ele também conhece a sua e a minha fome de amor, de misericórdia. E Jesus continua dizendo hoje para mim e para você o que disse para aquela multidão. Tenham compaixão. Aqui está a palavra aqui no Evangelho, né? Tenham compaixão. Essa palavra de Jesus é belíssima, porque ele vê o povo, né, ali naquele sofrimento e vai tentar ajudá-los, né? Aqui logo no início do versículo 2, tenho compaixão dessa multidão. E ele tem compaixão de mim e de você. Tome posse e deixe a graça de Deus acontecer. Um excelente sábado para você e para sua família. Não se esqueça, hoje é sábado dedicado a Nossa Senhora e a gente está junto na oração. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente se encontra. Que o Espírito Santo de Deus ilumine sua caminhada de fé. Paz e bem. Até lá, se Deus quiser.